Feliz sábado, irmãos. Quem não cumprimentei ainda, Napoleão e Cristina, bom ver vocês novamente aqui, Deus abençoe vocês, viu? Estávamos com saudade de vocês. Irmãos, é um prazer, um privilégio poder estar aqui para nós repartirmos o pão da vida juntos. Eu queria te convidar a pegar a sua Bíblia e já abrir aí no Evangelho de João, capítulo 4. Particularmente o Evangelho, e um dos livros da Bíblia que eu mais gosto é o Evangelho, é o livro de João. Eu acho ele muito profundo, muito tocante, né? E o que nós vamos estudar hoje é a história dessa mulher que teve uma vida transformada por um contato pessoal que ela teve com Cristo, né? Ela é muito tocante, né? O encontro também de Nicodemos com Cristo. E isso de forma direta nos convida também a termos um encontro com Cristo. Amém? Vamos orar? Todo mundo já abriu sua Bíblia? Quem tiver com o celular aí, a não ser, pode abrir também no seu celular, na Bíblia, tá bom? Vamos focar na palavra de Deus. Oremos então. Por favor, Senhor, queremos agradecer pela presença do Santo Espírito que se faz presente aqui, ó Pai. Sem o Santo Espírito, Senhor, seria melhor cada um de nós ir embora para casa, porque nada podemos, Senhor, fazer, nada podemos entender, Senhor, se o Teu Espírito, ó Pai, não nos tocar, se o Teu Espírito, ó Pai, não falar ao nosso coração. Por favor, Senhor, tira de nós qualquer barreira, qualquer preocupação que talvez esteja tomando conta da nossa mente nesse momento. Rogamos, ó Pai, que o Espírito Santo possa ter livre acesso, Senhor, à nossa mente, para que possamos entender, ó Pai, a Tua palavra, Senhor. Especialmente com o pregador dessa manhã, que o Senhor tenha misericórdia, Senhor. Me perdoe de todo o mal e me use, ó Pai, que a Tua palavra possa crescer e que eu possa diminuir, Senhor. Em nome de Jesus, nós oramos, amém. Eu queria te convidar para nós começarmos lendo capítulo 4, do 1 até o 3. Diz assim: Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, e deixou a Judéia e retirou-se outra vez para Galileia. Irmãos, era meio-dia em Sicar. Esta é uma hora em que todas as pessoas procuravam abrigo. Elas procuravam se refrescar do sol escaldante. Esse era um horário em que o sol castigava as pessoas. Ninguém se arriscava a ir ao poço buscar água nesse horário. Normalmente, era o amanhecer e ao entardecer que as pessoas iam lá buscar água. Nesses horários, pela manhã e à tarde, o caminho ao poço de Jacó era um lugar cheio de risos e cântaros de alegria. Mulheres e rapazes faziam filas com seus potes, com seus cântaros e com seus baldes, a fim de saciar a sede e resolver as coisas comuns do dia a dia através da água. Mas ao meio-dia, irmãos, somente 2 grupos de pessoas iam até aquele poço. Ou era um estrangeiro, ou então alguém que não queria ser visto por ninguém. E naquele dia, esses 2 grupos se encontraram. Um estrangeiro e alguém que não queria ser visto. Para nós entendermos melhor essa história do capítulo 4, aqui de João, nós devemos entender primeiro essa rixa, essa disputa que havia entre judeus e samaritanos. Por que eles eram assim? Por que havia essa disputa? Infelizmente, era uma disputa que envolvia preconceito de um passado sombrio. Eles eram inimigos ferrenhos, irmãos. Eles, quando se viam, eles não se falavam, não se cumprimentavam. Tudo isso começou quando? Você lembra do cativeiro babilônico? Quando o povo de Deus, por causa dos seus pecados, dos seus crimes contra Deus,
Deus permitiu que Babilônia viesse e levassem eles como cativos. Isso o reino do sul. O reino do norte, porque havia uma divisão entre o reino do sul e o reino do norte. Antes, as 12 tribos viviam o quê? Unidas. Só que o que aconteceu? Após a morte de Salomão, Jeroboão começou a reinar. E Jeroboão não foi um rei sábio. Por sua imaturidade e por sua falta de espiritualidade, ele fez que houvesse uma separação entre o reino do norte e o reino do sul. No reino do norte ficou 10 tribos e no reino do sul 2 tribos. E o que aconteceu em seguida? O reino do sul se afastou dos caminhos de Deus, que era Judá e Benjamim. Veio os babilônios e levaram eles cativos, certo? O reino do norte estava pior ainda, eles estavam mais longe ainda. Eles haviam construído todo tipo de idolatria. E aí também Deus permitiu que os assírios viessem e também levassem eles em cativeiro. A grande parte das 10 tribos, irmãos, infelizmente, foram destruídas pelo Império Assírio. E após o cativeiro, e após esses cativeiros, o restinho que sobrou do reino do norte, o que os assírios fizeram? Os assírios trouxeram outros povos, outras nações, para viver no mesmo lugar onde viviam aqueles judeus que haviam sobrado, que haviam sobrevivido do cativeiro assírio. E o que aconteceu? Houve uma mistura, casamento de judeus com não-judeus. Então, foi aí que os judeus que voltaram da Babilônia, eles começaram a não ter qualquer relação, nem qualquer aproximação com aqueles judeus que haviam se misturado com outras nações, com outra gente, com outros povos. Então, os judeus consideravam os samaritanos como um povo mestiço, um povo idólatra e um povo que havia traído o Deus verdadeiro. Assim que o judeu olhava e imaginava os samaritanos. E olha só, o que mais aconteceu? Quando os judeus voltaram do cativeiro babilônico para reconstruir a cidade de Jerusalém, reconstruir o templo, os samaritanos falaram assim: nós podemos ajudar, nós queremos ajudar também. Os judeus não aceitaram, não permitiram que eles tivessem qualquer parte na reconstrução do templo. E assim a divisão foi ficando cada vez maior. E aí os samaritanos decidiram construir um templo no Monte Gerizim, e porque acreditavam que ali era o verdadeiro lugar de adoração a Deus, enquanto os judeus adoravam a Deus em Jerusalém, onde estava o Monte Ebal. Então havia 2 templos, uns onde só os samaritanos iam, e eles ficavam lá separados, e os judeus também. Agora Jesus, irmãos, ele sabia, ele conviveu com esse preconceito desde criança. Por isso, quando ele chega naquele poço de Jacó, o que ele faz? Ele envia seus discípulos para ir à cidade comprar alimento, e fica só, porque Jesus tinha um encontro marcado com aquela mulher, amém? E se eu disser que Jesus também tem um encontro marcado com você aqui hoje, você crê? Amém? Toda vez, irmãos, que a palavra de Deus é aberta, Deus está convidando-nos a ter um encontro com Ele, independente de quem esteja aqui na frente pregando. Amém? Eu creio no poder da palavra. Vamos ler o verso 4. Olha o que diz. Nós lemos até o 3, vamos ler o verso 4. E era-lhes necessário atravessar a província da Samaria. Então, olha só, irmãos. Na forma grega, como está escrito esse texto, quer dizer que Jesus sabia que naquele lugar ele precisava ter um encontro com alguém, como eu já disse. Jesus sabia que aquela mulher precisava ter um encontro com ele, ser transformada por ele, amém? E hoje, mais do que nunca, irmãos, nós estamos num tempo em que mais do que nunca, nós precisamos ter um encontro real e verdadeiro com Jesus, uma entrega, um encontro verdadeiro. Por quê? Porque Deus tem um plano para você e para mim. E você e eu não seremos felizes até que o plano de Deus
se concretize na sua vida e na minha vida. Vamos ver agora o verso 6 a 9. Vamos avançar aqui na história. Estava ali o poço de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta, meio-dia. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Pois os seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pede beber a mim que sou samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Irmãos, Jesus ali, ele quebra o quê? Um preconceito. Aquela barreira que havia de não haver conversa entre judeus e samaritanos. Jesus vai além ainda. Olha só. Aquela mulher, ela era samaritana. Nós sabemos pela história. Jesus sabia quem ela era e onde ele estava. Só que o que ele faz? Ele vai até aquela mulher e conversa com ela. Normalmente, um homem judeu jamais conversava com uma mulher se não fosse a sua esposa. E muito menos se essa mulher fosse o quê? Samaritana. Agora, por que Jesus quebra essa barreira, irmãos? Porque para todas as pessoas, para Deus, eles são candidatos ao reino dos céus. Nós nunca podemos, irmãos, subestimar alguém. Às vezes nós etiquetamos as pessoas. Vemos a pessoa no trabalho, a pessoa às vezes fala palavrão, uma conversa assim, às vezes promíscua. Você fala assim, esse aqui, sem chance. Não é para ele, essa é uma pessoa que eu não vou gastar meu tempo não. Aí, já começamos a conversar com outra pessoa e ver que uma pessoa aberta, tranquila. Aí eu falo, essa daí, eu acho que eu posso investir meu tempo nela. Posso falar de Deus para ela. Irmãos, às vezes agimos com o mesmo preconceito. Nós rotulamos as pessoas, as que estão prontas para se salvar e as que estão prontas para se perder. E deixamos de lado aquela que nós pensamos que não tem chance. Mas Jesus aqui, ele deixa bem claro, ele pega e vai até aquela mulher, porque ele sabia que Deus pode transformar, irmãos, tudo. Quando Jesus chegou até aquela mulher, ele tinha sede. E ela tinha o quê? A água. Mas você vai perceber que depois desse encontro que Jesus teve com ela, Jesus tinha água e ela tinha sede. Amém? Que mudança gloriosa aconteceu. Nós vamos chegar daqui a pouco nessa parte. Então Jesus quebrou aquele preconceito, aquela barreira. Vamos agora ao versículo 13 e 14. Diz assim: afirmou Jesus. Não, desculpa, irmãos, o verso 10. Respondeu-lhe Jesus: se conheceres o dom de Deus, e quem é que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria a água da vida. Irmãos, a mulher estava acostumada com aquela água parada, talvez uma água meia suja. Uma água que talvez não era tão boa assim. Muitas pessoas, irmãos, talvez até alguns de nós, estamos acostumados também com água suja. São as coisas deste mundo, irmãos. As coisas deste mundo, às vezes a gente procura ter prazer em coisas que nós sabemos que não agrada a Deus. São águas que não matam a sede. Às vezes nós sabemos que tais coisas não devemos fazer, ou não devemos ir, e fazemos e vamos. Talvez seja na internet, no celular, né? Talvez seja através de amizades, conteúdos que não devemos talvez estar em contato. São águas sujas, ou águas que não são tão boas, águas que não saciam. São vícios, festas, conteúdos da mídia. Pensa comigo, talvez quando Jesus ofereceu a água da vida, água viva para aquela mulher, talvez ela tenha pensado que fosse a água de um rio, a água de uma nascente, de uma fonte. Mas o que Jesus queria oferecer para aquela mulher era muito mais do que isso. O que Jesus queria oferecer para ela, irmãos, era o perdão completo do seu passado e salvação através dele. Amém? Vamos ler agora o versículo 13 e 14. Agora sim. O que diz mais? Afirmou Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede.
Mas aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Na Bíblia, irmãos, a água é símbolo de salvação. Isaías 51, verso 1 diz assim, ó: todos vocês que tenham sede, vinde às águas. Quando nós lemos também o Salmo 1, a Bíblia fala que o justo, ele é como uma árvore plantada, aonde? À margem da água. Por quê? É alguém que está em contato o tempo todo com Cristo. Através da Bíblia, através da oração e através do testemunho. Irmãos, nós somos adventistas do sétimo dia. Nós conhecemos a Bíblia um pouco, né? Mas nós temos pecado em não nos aprofundarmos no estudo da Bíblia. Nós temos pecado, irmãos, em orarmos pouco. Mas o nosso maior grave erro é nós não temos o quê? Sabe o quê? Testemunhado da luz e da verdade que nós conhecemos. E aí nós estamos aqui na casa de Deus, talvez você é adventista de berço, mas você está cheio de sede. Você vive com sede, procurando como saciar essa sede. E nós vivemos num país capitalista, onde só fala em quê? Em dinheiro. E às vezes nós pensamos que quando nós tivermos a nossa casa, nós estaremos saciados, estaremos felizes. Ou quando nós tivermos um bom dinheiro no banco, nós estaremos felizes. Ou então, quando eu tiver uma casa pronta no Brasil, muito dinheiro na conta, aí sim eu vou estar feliz. Mas não é isso que o Evangelho diz. O Evangelho diz que a nossa sede, irmãos, é saciada, o nosso vazio no interior é saciado somente quando nós temos um encontro com Cristo. E aí eu pergunto, por que não passamos tempo com Cristo? Se nós temos a Bíblia, irmãos, nós não tiramos tempo para estudar a Bíblia, irmãos. Muito pouco tempo. Às vezes 10 minutos, 15 minutos com a lição, acabou. Como vamos matar uma sede tomando assim só um pouquinho d'água? Quando você está com muita sede, quantos copos d'água você toma? No mínimo uns 2, né? Não é assim? Mas às vezes nós queremos tomar um golinho só da palavra de Deus e achar que já está bom. Não está bom, irmãos. Nós temos que tomar para saciar a sede. Para saciar a sede. Versos 16 e 18. Leiam comigo aí. Disse Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. Ao que respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e este que agora tem não é teu marido. Isso disseste com verdade. Olha só, irmãos, aquela mulher havia tido 5 casamentos, 5 tentativas de ser feliz, 5 fracassos. Quantas vezes você já tentou recomeçar? Quantas vezes você já tentou recomeçar? Não, agora sim eu vou mudar a minha vida, agora sim eu vou ler a lição todo dia, eu vou fazer o ano bíblico, eu vou fazer trabalho missionário, eu vou falar de Jesus para as pessoas. Quantas vezes nós já tentamos recomeçar? Agora, quando Jesus toca na história daquela mulher, na vida passada daquela mulher, Ele não faz isso para humilhar, Ele não faz isso para expor aquela mulher, mas Ele faz isso para quê? Para libertar a mulher. Jesus conhece também a minha vida e a sua vida. Ele sabe cada detalhe, irmãos, que nós guardamos no nosso coração, a nossa luta passada, a presente. Se fosse você, o que Jesus teria pedido para você trazer? Jesus falou assim para ela: vai lá e traz o seu marido. O que será que Jesus teria pedido para mim e para você? Jesus sabia que era necessário, irmãos, um arrependimento do coração. A missão não ignora as feridas, mas também não passa por cima delas. A verdade pode ser desconfortável, mas nunca é cruel quando vem de Jesus. Amém? A graça que não confronta, ela pode consolar, mas ela não transforma a vida. Por isso Jesus confrontou aquela mulher. Vamos ler agora o versículo 25 e 26. Olha só. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias,
chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus: eu sou, eu que falo contigo. Amém? Irmãos, é emocionante essa parte, porque foi a primeira vez que Jesus se revela para alguém publicamente que ele era o Messias. Ele falou com todas as palavras: eu sou, eu que estou falando com você. A mulher, ela tenta mudar de assunto, mas Jesus conduz a conversa para a adoração verdadeira. Ele diz: eu sou. A revelação foi feita não para herdeira, mas para estrangeira. Não para uma mulher santa, mas para uma mulher que não merece. Não para uma pessoa perfeita, mas para uma pessoa que estava insatisfeita com a vida que estava levando. E esse, irmãos, é um ponto decisivo na história daquela mulher. A mulher agora não está mais confusa, ela agora está convencida. Ela está convencida do que ela precisa fazer. A missão, irmãos, a missão que nós temos como povo de Deus, não é vencer debates religiosos, mas levar pessoas a ter um encontro com Cristo. Assim como Jesus teve um encontro com aquela mulher, a nossa missão como adventistas do sétimo dia é nós levarmos as pessoas a ter um encontro real com Jesus. Amém? Quando Jesus se revela para aquela mulher, a fé, ou para qualquer pessoa, né? A fé deixa de ser teoria e se torna o quê? Uma experiência particular com Deus. Verso 28 a 30, irmãos. Olha o que diz. Leia comigo aí, por favor. Quanto à mulher, deixou seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será este porventura o Cristo? Irmãos, a mulher deixa o cântaro. Ela simbolicamente está deixando a sua antiga vida para trás. E ela vai à cidade e diz: vinde ver um homem. Observe, ela não esconde seu passado, ela não tem resposta para tudo, porque agora ela tem um testemunho verdadeiro. Ela conta assim: olha só, esse homem aí contou tudo que eu tenho feito, tudo. Assim como você sabe do meu passado ruim, mau, ele contou tudo. Eu estou convicta que ele é o Messias, vocês têm que vir ver também. Aquela mulher, ela acontece uma transformação maravilhosa, irmãos. Ela deixa tudo para lá, esquece o cântaro dela e corre até a cidade para poder falar para os outros da mudança que havia ocorrido na vida dela. A vida dela, que era de tristeza, de insatisfação, de medo, de vergonha, agora ela não tem mais medo de anunciar a Cristo. Quem encontra com Jesus, deixa o seu cântaro e corre para anunciar. A missão começa quando a vergonha dá lugar ao testemunho. O evangelho avança mais rápido na boca de quem foi transformado. Então, irmãos, eu pergunto: o que é que Deus pede para mim e para você? Talvez você fale assim: eu não sei pregar, eu não sei dar estudo bíblico, eu tenho pouco dom, eu acredito que eu não tenho dom nenhum. Talvez você pense assim. Mas Jesus pede uma coisa muito simples para mim e para você. Ele pede só isso: vá e conte o que Jesus fez por você. Quem você era, quem você é agora. Amém? É complicado? É difícil? Não é. Você vai só contar o que Jesus fez por você. E aí, sabe o que vai acontecer? As pessoas vão querer saber quem é Jesus e vão querer também ter uma vida transformada. Vamos ler o versículo 39 a 42. Olha o que diz. 39 a 42. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude do testemunho da mulher que anunciara:
ele me disse tudo o que tenho feito. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediam-lhe que permanecesse com eles, e ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele, por causa da sua palavra. E diziam à mulher, verso 42, agora, não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Olha só, irmãos, aquelas pessoas falam assim, agora não é mais porque pelo que você nos disse, que talvez ele seja o Messias. Agora o quê? Nós vemos com nossos próprios olhos, ouvimos com nossos próprios ouvidos, de que ele realmente é o Salvador do mundo. Coisa que nem os judeus, irmãos, conseguiram enxergar, os samaritanos enxergaram que Jesus é o Salvador do mundo. Se eu e você, irmãos, deixarmos o Espírito Santo nos usar, muitos virão aqui, encherão essa igreja, e vão dizer assim, ó, Lucas, não é mais porque você me disse que Jesus é o caminho da salvação, não é mais porque, David, você me falou que Jesus em breve vai voltar. Não, agora eu vejo por mim mesmo, através da palavra. Amém? E esse é o convite que Jesus tem para mim e para você hoje. Irmãos, vamos deixar o cântaro. O que é o cântaro na sua vida e na minha vida? Será que é o comodismo, irmãos? Comodismo? Não queremos sair? Será que é vergonha? Vergonha do quê? Você é filho de Deus? Você é herdeiro das riquezas de Deus? Será que é medo, irmãos? Medo do quê? Se Deus é por nós, quem será? Contra nós, não é? 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás o quê? Atingido. Lembra quando Eliseu estava lá com aquele exército? O exército assírio cercou a cidade, e aí o servo de Eliseu falou assim, Senhor, nós estamos perdidos. Olha só o exército está lá fora. E levou Eliseu para olhar. Eles cercaram a cidade, não tem saída, eles vieram buscar o Senhor, e eu estou junto com o Senhor, e agora? E aí, o que Eliseu fez? Eliseu orou e falou assim, Senhor, abre os olhos desse teu servo, para que ele possa ver. E a Bíblia fala que o Espírito Santo abriu os olhos daquele servo, e ele viu as montanhas, irmãos, em volta, tomados de quê? De carruagens de fogo. Quando eu e você saímos para pegar o Evangelho, quando saímos para dar estudo, fazer uma visita, quando nós somos levados a ser testemunhas de Deus, irmãos, um exército de anjos nos acompanham. Amém? Você acha que quando você abre a sua boca para falar de Jesus, do Evangelho, você acha que você está sozinho? O Espírito de Profecia diz que toda vez que nós pregamos o Evangelho, abrimos a nossa boca para falar do Evangelho, irmãos, anjos de Deus se achegam para iluminar a mente da pessoa, para que a pessoa entenda. E também iluminar a nossa mente, para que nós também o quê? Falamos aquilo que Deus quer que nós falamos para aquela pessoa. Então, por que não tomar a decisão de ser um instrumento de Deus? Aí você fala assim, eu não tenho vontade. Eu não sinto vontade. Irmãos, você e eu nunca vamos ter vontade, se Deus não colocar em nós essa vontade. Amém? Agora, como que Deus coloca em nós essa vontade? Através da oração e estudo da palavra. Peça a Deus, Senhor, encha-me do teu Espírito. Só que você tem que pedir e fazer o quê? E agir, né? Se eu pedir para o Espírito Santo vir até mim, mas eu não buscar através da palavra, como é que eu vou ser usado? Não tem como, irmãos. Para mim, ser um missionário, eu preciso o quê? Orar, buscar a Deus e dar o primeiro passo. Sair da zona de conforto. E aí vai acontecer uma coisa incrível, irmãos. Eu sou testemunha disso. Quanto mais você fala da palavra de Deus, mais vontade dá de falar. Quem aqui já teve essa experiência? Quanto mais você testemunha de Deus, mais vontade você tem de testemunhar. É natural, irmão. Sabe por quê? Porque é assim. Quando você ouve a palavra de Deus, você se enche da palavra de Deus. Mas aí você precisa fazer uma coisa que aquela mulher fez. Ela saiu para transbordar.
O problema nosso como adventistas do sétimo dia é que nós nos enchemos da palavra, porque nós conhecemos, nós estudamos, mas nós não saímos para transbordar, nós não transbordamos, nós não falamos para ninguém, nós ficamos calados. Um dia eu estava lá no estacionamento do Walmart, um frio danado. Tinha acabado de entrar no carro, alguém bateu na minha porta. Pessoal evangelizando, irmãos, convidando para ir na igreja, oferecendo serviços, de buscar até em casa para levar na igreja. Eu falei, isso é um tapa na cara de nós adventistas. Olha que vergonha. Uma moça jovem, tipo uns 18 anos, e uma outra batendo de carro em casa, sozinho por carro e já chegaram, eles ficavam no estacionamento. Irmãos, frio, estavam com jaqueta, com touca, mas isso não impediu eles de testemunhar. Por que nós não saímos, irmãos? Também, se nós temos a verdade. Uma frase que eu ouvi, que falava assim, nós temos a verdade, mas às vezes vivemos como se fosse uma mentira, temos medo de contar, mas muitos aí fora contam mentiras, mas pregam como se tivesse a verdade. Deus faz um convite para você e para mim nessa manhã, para nós deixarmos o nosso cântaro e sermos missionários. Irmãos, vou falar uma coisa dura e difícil. Ninguém vai entrar no céu sem ser missionário. Sabe por quê? Porque o céu todo é missionário. Jesus veio do céu como missionário nessa terra. Os anjos de Deus, irmãos, trabalham como missionários dia e noite. Como que nós vamos herdar a salvação se nós não fizermos nada pelo reino de Deus? Você já tentou abastecer o carro de graça? Você consegue abastecer o carro de graça? Eu não estou dizendo que você vai comprar sua salvação através do trabalho missionário. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que Deus nos deu uma missão, irmãos. E nós temos que cumprir a missão. Só isso. E essa missão você não vai sozinho. Você vai com o Espírito Santo. E Deus vai te dar poder para você conseguir cumprir essa missão. Amém? E outra coisa, você vai ser feliz cumprindo a missão. A Bíblia fala que quando Jesus enviou os 70, eles voltaram felizes, irmãos, pulando de alegria. Quando Jesus enviou os 70, aí Jesus falou assim, por que vocês estão felizes? Porque os demônios obedecem, as pessoas abrem a porta e nós pregamos o Evangelho. Aí Jesus falou assim, não fiquem felizes por isso, mas fiquem felizes porque o nome de vocês estão escritos no livro do céu. Irmãos, os nossos nomes estão escritos no livro do céu, amém? Porque Deus colocou você aqui e eu como instrumento dele para levar o Evangelho. E nós temos falhado em cumprir essa missão, irmãos. Mas isso pode mudar. Você pode deixar o seu cântaro hoje. Amém? Quem aqui gostaria de deixar o seu cântaro? Quem aqui gostaria de sair da zona de conforto e manter o seu livro escrito no livro o seu nome escrito no livro da vida e ser usado por Deus? Irmão, você vai ser só feliz quando isso acontecer. Eu queria te convidar para nós ficarmos em pé e orarmos. Tem mensagem musical? Oremos. Senhor Deus amado Pai,